Então, nós vamos dar continuidade a Esther. Semana passada, nós não tivemos a aula em Esther, nós tivemos a assembleia. Então, teve aí um hiato de 15 dias, mas vamos tentar rememorar também um pouco do capítulo 1 e passar já para o capítulo 2. Muito bem. Então, meus irmãos... Opa, já falhou de novo. Passa para o próximo slide. Opa, agora acho que funcionou aqui. Então tá. Bem, meus irmãos, ali nós estamos então no cenário aqui em Esther, onde ela se encontra, então, os eventos aqui do livro de Esther, eles se passam, então, na corte ali do rei Xerxes. O Império Persa, se os irmãos conseguirem observar ali, ele era um império muito poderoso, um império muito grande, né? As fronteiras do império iam desde aqui próximo ao Paquistão, passando pela Índia, aqui a Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, tá? Aqui no Egito, tá? Descendo também, e até aqui onde é hoje a Turquia, e aqui era o reino da Macedônia aqui em cima, e aqui a Grécia, tá? A Grécia, este pedaço aqui de terra bem pequeno aqui, perto da grandeza de Jerusalém, do Império Persa. Susã, aqui não consigo enxergar muito bem, mas ela está mais ou menos por aqui, tá? Onde é a cidade, e Jerusalém aqui. Mas, irmãos, então, este capítulo de Esther, o livro de Esther, então, narra então a história de Esther nas suas relações com o rei Xerxes. Então, só algumas datas para a gente ter assim, uma ideia do que estava acontecendo nessa época, qual era o contexto, né, o que tinha acontecido na história antes destes eventos de Esther. Nós temos ali, 597 a.C., é quando o rei de Israel, Jeconias, de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Então nós temos ali praticamente ali eventos, 100 anos de eventos. 586, a cidade de Jerusalém é destruída pela Babilônia. Um pouco depois, 539, Ciro, então rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Então, da queda de Jerusalém até o reino da Pérsia conquistar a Babilônia, ali teve 40, 50, 60, 70, 50 anos. Aí, em 538, Zorobabel retorna a Jerusalém para reconstruir o templo. Então, nós temos aí os 70 anos de exílio, onde Zorobabel, então, retorna a Jerusalém com a primeira leva que a gente viu em Esdras. 516, o segundo templo em Jerusalém é reconstruído. Então, tivemos aí 20 anos até o templo ficar pronto. E ali, 490 a.C., é a primeira derrota dos persas na Batalha de Maratona contra a Grécia. Então, os persas queriam invadir a Europa, eles queriam conquistar a Grécia. Veja ali no mapa. Não está... Para a gente ir, voltar aqui, não. Vamos voltar ali no mapa. Isso, então ali, os persas, eles queriam expandir seu reino para a Europa, né? Aqui está a Itália, Europa, Sicília, que é uma ilha. E a Grécia, então, era o reino que eles ambicionavam conquistar a Grécia aqui, certo?
veja o tamanho da Grécia perto do reino o reino persa. Eles já haviam conquistado alguns territórios aqui na Macedônia e queriam invadir a Grécia. Mas, voltando ali para o outro slide, mas eles perdem a batalha em 490, eles perdem a batalha de Maratona, que o pai do Xerxes volta derrotado, 490. E o Dário I, ele morreu, então, num contexto em que ele queria voltar a conquistar a Grécia. Ele queria uma nova batalha, estava reorganizando o exército persa para fazer uma nova batalha contra a Grécia. Pode passar, então ali, mas logo ele morre, então assume seu filho Xerxes. 486 a 465, 20 anos de reinado de Xerxes na Pérsia. Então, esse reinado de Xerxes digamos assim, como a gente estava vendo lá em Esdras, esse período é entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7 de Esdras, entre a reconstrução do templo da Babilônia, que é um pouco antes, e da Babilônia de Jerusalém, que é a construção do templo de Jerusalém, e a segunda vinda, a segunda leva de refugiados, então, judeus, que vem com Esdras. Então, 486 a 465, reinado de Xerxes, e Xerxes inicia seu reinado com uma campanha vitoriosa contra uma rebelião no Egito. Então, os egípcios tinham se rebelado logo ali no final do reinado de Dário, e Xerxes consegue, então, sufocar a rebelião egípcia. E aí que entra aquele cenário, então, do banquete de Esdras, aqueles 6 meses de banquete, onde ele reuniu todos os príncipes da Pérsia. Veja que o território persa era muito grande, então havia muitos reinos para ele convocar os líderes para se banquetear lá no palácio dele. Então, o que acontece no capítulo 1, este cenário do banquete, ele após, então, a vitória egípcia, a vitória dos persas no Egito, e, então, a preparação de uma nova batalha na Grécia. Tá? Então, Xerxes, então, em 483, faz os banquetes para apoio de nova guerra contra a Grécia. E é neste banquete, quando ele está se preparando para a sua missão militar na Grécia, que a rainha Vasti, então, o desobedece. Tá? Foi nesse cenário, a rainha Vasti o desobedece. Bem, ali uma citação do Heródoto, que é o grego que narrou esta campanha de Xerxes na Grécia. Ele diz o seguinte: ignoro o número exato de tropas que cada nação forneceu a Xerxes, mas, ao que se afirma, o exército de terra somava 1.700.000 homens. Tá? Então, Xerxes, nesses banquetes, conseguiu com os príncipes reunir, então, o apoio, e esse apoio foi tão forte que reuniu 1.700.000 soldados de terra. Havia mais... Heródoto chega a dizer mais 1.200.000 soldados marinheiros que vinham em navios, em embarcações, tá? E mais pessoal de apoio, mulheres. Heródoto chega a dizer que o exército persa que vai em direção à Grécia tinha 5 milhões de pessoas. Contando tudo, eram 5 milhões de pessoas se deslocando. E ele reúne, então, um contingente aí de 5 milhões de pessoas que vai marchando em direção à Grécia. Tá? E aquilo que acontece no banquete, a desobediência de Vasti, aquele decreto ali que narra no capítulo 1, dizendo que
que as mulheres deveriam se submeter fortemente aos seus maridos, todos aqueles conselhos que foram dados ali a Xerxes. E entre esses acontecimentos e a entrada de Ester na história, nós tivemos a guerra com a Grécia, essa segunda guerra, tá? E Xerxes, então, vence a primeira batalha em Termópilas, na Grécia. Essa batalha, ela é literalmente conhecida, tem o filme 300, aquele filme 300, narra eventos dessa batalha, tá? O Heródoto conta um pouco dessa história aí dos 300. Mas eles vencem essa batalha, embora tiveram muitas baixas, mas ele é derrotado depois numa batalha de Salamina. E Xerxes volta derrotado da Grécia. Então, este Xerxes que a gente encontra no capítulo 2 é um Xerxes que retorna, então, derrotado da guerra da Grécia. Com um exército bem menor dos gregos, ele perdeu a guerra. Ele mobilizou 5 milhões de pessoas e perdeu a guerra para os gregos, tá? Ele consultou vários deuses, mas outras divindades, oráculos, né? Então, 479, Ester é apresentada ao rei Xerxes e torna-se rainha da Pérsia. Então, esse é o contexto histórico que Ester vai se tornar rainha da Pérsia. E ali, depois de 20 anos, então, entre o capítulo 6 e o 7 lá de Esdras, que a gente trabalhou aqui em outras aulas, Esdras volta a Jerusalém, apenas em 458. Depois de 20 anos que Ester se tornou rainha da Pérsia, certo? E o Xerxes já tinha morrido, o rei era o Artaxerxes, no caso. Então, meus irmãos, quando a gente lê aqui, vamos ler ali no capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, melhor dizendo, ali está dizendo o seguinte: passadas estas coisas, então, veja que passadas essas coisas é aquilo que aconteceu no capítulo 1, mas também o contexto aqui dos passados essas coisas é toda aquela guerra contra a Grécia, a derrota do Xerxes. Então, se passou várias coisas aqui nesse início do capítulo 2. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que ele tinha decretado contra ela. Veja, meus irmãos, quando já passou, depois de tudo que aconteceu, a derrota da guerra, ele despedia Vaste, a desobediência dele, e ele já está apaziguado desse furor todo que ele teve contra a rainha Vaste, o rei se lembrou da sua ex-rainha, tá? E do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela, ou seja, que ela nunca mais poderia chegar para ele novamente, tá? Então, como demonstra aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nesse versículo 1, Xerxes era um rei impulsivo. Ele tomava decisões impulsivas. Ele despediu a Vaste numa atitude impulsiva. O capítulo 1 demonstra isso. A Xerxes o desobedeceu e ele decretou, então, de uma forma impulsiva, o seu afastamento. E que ele toma decisões conforme as suas emoções. Ele toma decisões sem pensar muito, sem refletir muito. As suas decisões são feitas assim no calor da emoção, tá? Exato. Mas o próprio Heródoto, ele realmente dá essa descrição do caráter do rei Xerxes, um rei impulsivo, que toma decisões impulsivas. Tanto que a derrota dele na guerra da Grécia foi uma decisão impulsiva, mal tomada, no calor dos acontecimentos. Ele foi e perdeu a guerra por conta disso, muito. Então, meus irmãos, vamos ler aqui do versículo 2 a 4 agora. Então, olha, veja. Então, disseram os jovens do rei que lhe serviam:
Tragam-se moças para o rei, virgem de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reine em lugar de Vaste. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Vejam, meus irmãos, aqui, então, esses jovens conselheiros, tá? Para animar o rei estava ali abatido, tinha perdido a guerra, estava com saudades de Vaste, ele sente saudades da Vaste, e os jovens, então, percebendo aquele humor do rei, percebendo esse estado de humor do rei, dizem para ele: olha, rei, vamos então chamar entre aspas, capturar moças jovens do reino da Pérsia, e dentre essas moças jovens, virgens, o senhor ali vai escolher, então, uma que lhe agrade para ser rainha. Muito bem. Então, para animar o rei, os jovens lhe dão conselhos para realizar um concurso de beleza, entre aspas, certo? Para a escolha da nova rainha. Então, é isso que a gente leu nos versos 2 a 4. Aqui no caso, meus irmãos, não importa se as mulheres eram obrigadas, porque não tem assim no relato bíblico, a gente pode fazer várias conjecturas, várias hipóteses sobre como eram essas capturas, se elas iam por livre e espontânea vontade. Veja que muitos homens morreram na guerra, então poderia haver também muitas mulheres solteiras na Pérsia, mas não importa se eram obrigadas a se apresentarem ou iam de bom grado, se dentro daquela cosmovisão do Império Persa, as mulheres achavam interessante serem concubinas do rei, né? Ou tentarem a sorte ali, serem rainhas. Não importa. O que nós temos que ver é que as mulheres ali no reino da Pérsia eram tratadas como objetos sexuais a serviço do rei. Essa que era a função, então, esse é o conselho dos jovens ao rei. Vamos pegar moças para serem, então, objetos sexuais a teu serviço, rei, para te animar aí das tuas derrotas e da tua saudade da Vaste. Muito bem. Vamos passar então aqui. Tá. Já foi outro? Tá, então ali no verso 5 a 6, vamos ler os versos 5 a 6. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Veja, meus irmãos, que eu iniciei aquela cronologia com esse rei Jeconias saindo de Jerusalém, indo para, então, a Babilônia. E os parentes desse Mordecai tinham vindo, então, de Jerusalém para a Babilônia, e esse Mordecai, então, se encontrava nesta capital, essa capital chamada Suzã, que era a capital administrativa do reino da Pérsia, de todo o Império da Pérsia. A capital administrativa era Suzã. Era como se nós, fazendo uma analogia aqui, Brasília é a capital administrativa do Brasil, tá? Assim como Washington é a capital administrativa dos Estados Unidos, tá? Nós podemos pensar em outro tipo de capital, como a capital econômica. Talvez Brasília não seja a capital econômica do Brasil, né? São Paulo, muito mais a capital econômica do Brasil do que o Brasília, mas Brasília é a capital administrativa. Suzã era a capital administrativa do Império Persa. Então, um personagem novo nessa trama nos é apresentado, Mordecai,
Mordecai. Veja todo esse cenário aí, rei, rainha, corte, conselheiros. Até agora, o livro de Esther, os personagens quem que são? O rei Xerxes, os conselheiros, a rainha Vaste, os príncipes que vieram nos banquetes e tudo mais. Agora nós encontramos, digamos assim, um homem comum, um homem do baixo clero, que é o Mordecai. Tá? Quem que é o Mordecai? Ele é um judeu, mas apenas seu nome persa é descrito. Aqui não fala do nome judeu dele. Ele deveria ter um outro nome judeu. Mordecai, neste caso, alguns comentaristas vão dizer que este nome ele é, digamos assim, ele é bastante parecido com o deus Morlock. Então, Mordecai seria um nome persa, não é um nome judeu aqui, tá? Não é um nome hebreu. Então, esse Mordecai, ele é da linhagem do rei Saul, por essas referências que falo aqui, que ele era filho de Quis. Então, ele tem na sua ascendência, uma ascendência real do rei Saul, e ele foi transportado junto com o rei Jeconias, as suas famílias, os seus ascendentes foram transportados para a Babilônia. Ele se encontra em Suzã. Então, os seus ascendentes também não voltaram com os primeiros exilados para Jerusalém, tá? Ou seja, aquela primeira leva de judeus que voltaram do exílio babilônico, os parentes de Mordecai não voltaram, tá? Eles permaneceram na Pérsia, e ele deve ter algum cargo público, certo? Mordecai deve ter algum cargo público, assim como Neemias também morava em Suzã, e Neemias diz claramente na Bíblia que ele era o copeiro do rei. Não diz exatamente qual era o serviço, o trabalho de Mordecai, mas se ele morava naquela cidadela de Suzã, ele deveria ser algum funcionário público. Tá? É como hoje, digamos assim, pensar que uma pessoa mora em Brasília, é grande a chance dela ser uma servidora pública. Tá? Grande chance, se ela mora em Brasília. Mordecai morava na cidadela de Suzã. Ele deve ter algum cargo público porque mora na capital administrativa do Império Persa, que era uma cidade fortificada, cidadela. Então, quando se diz aqui cidadela de Suzã, está se passando a imagem de uma cidade fortificada, de uma cidade com muros, com torres de vigia, uma cidade que não entrava qualquer pessoa, tá? Porque era a capital. Pode passar ali. Olha ali, eu peguei uma foto do Google, eu não sei exatamente se essa aqui seria a cidade de Suzã, que fica no Irã hoje. Tá? Tinha um site que mostrava essa imagem. Tá? Não sei se é, porque eu nunca fui para lá, não posso dizer que é. Mas aqui nós temos pelo menos a imagem de uma cidadela, tá? De uma cidadela. Tá? Que é uma cidade fortificada, um espaço grande, então, cidadela é um espaço fortificado que, então, está ali a cidade administrativa do reino. Tá? Nós temos vários exemplos na história humana de cidadelas, tá? Cidades fortificadas que serviam como capital administrativa. Tá? E Suzã era uma dessas. Pode passar. Então, agora, no verso 7, nós temos, então, a personagem principal da trama nos é apresentada. Então, agora no verso 7, vai dizer o seguinte: Mordecai, ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, aqui, no verso 7, então, nós encontramos, então, a personagem principal da trama. Tá?
ela fora criada como filha por seu primo, Mordecai. Então, já leva ao pensamento que Mordecai realmente tinha alguns recursos, ele deveria ser funcionário lá do Império Persa, porque ele assumiu, então, o cuidado com a sua prima. Portanto, ela era de linhagem judia, o texto destaca também a sua beleza. Veja que o texto já deixou, o autor do texto já disse, olha, eles vão procurar mulheres de boa aparência e formosura. E já diz aqui, ó, Esther era de boa aparência e formosura, o que já leva o leitor a imaginar que Esther vai ser uma das candidatas. Então, embora os judeus não tivessem tomado parte da guerra ímpia de Xerxes contra os gregos, os judeus, o Heródoto, lá no seu livro, ele descreve todos os exércitos de todos os povos que participaram da guerra de forma detalhada. E ali não está os judeus. Os judeus não tinham exército. Eles mal tinham conseguido construir o templo de Jerusalém. Tá? Os judeus eram um povo, neste caso aqui, nesta época, os judeus não tinham nenhum poder militar. Tá? Eles não tinham nenhum governo próprio, um príncipe judeu que pudesse ir lá com Xerxes, negociar a participação na guerra, não tinha nada. Os judeus eram um povo que estava dissolvido. Tá? Eles não participaram dessa guerra contra os gregos, por serem um povo sem exército e sem riquezas. Mas veja como Deus coloca este povo sem riqueza, sem exército, no centro dos acontecimentos do Império Persa, tá? Que é, então, a rainha Esther. Então, mesmo sem exército, mesmo sem poder, os judeus, então, estão no centro da história, tá bem? Vamos passando, então. Agora o próximo slide. Do versículo 11, 8 a 11, nós vamos ter, então, o início, então, desse concurso de beleza aí, entre aspas. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Bem, meus irmãos, então, um personagem aqui nos é apresentado, um novo personagem, que já foi citado anteriormente, que é o Hegai. Esse Hegai é como se ele fosse, então, o juiz do concurso esse de beleza. Ele que é o juiz ali, ele que as moças estavam reunidas e ele, então, é o primeiro a dar o seu veredito. E ele, então, dá um veredito muito positivo para Esther. Tá? E Esther, então, nós percebemos aqui, nós não sabemos se ela foi obrigada a ir, se ela foi levada pelos guardas do rei, ou se ela foi com suas próprias pernas até onde estava se apresentando as mulheres formosas, nós não sabemos. Mas o caso é que Esther assumiu o papel de candidata à rainha. Ela assume esse papel. Tá? Não diz em nenhum momento que Esther, como a gente pode dizer assim, ela resistiu a esse papel. Não diz isso. Certo? Ela chegou lá e ela logo alcançou favor e privilégios ao óleo de Hegai. Tá bem? Se ela tivesse resistido a esse papel, fosse uma pessoa assim, muito antipática, resistente, provavelmente
Hegai não teria se admirado tanto, ou não, mas a gente pode imaginar que Esther, então, ela assume esse papel de candidata. Ué. Princípio, né, pastor, não seria assim uma atitude louvável de um judeu oferecer a sua filha, que no caso não era filha legítima, mas mesmo assim ele era o pai dela. Ele era zeloso por sua filha, oferecer a sua filha ou dar instruções a ela para ela ir bem no concurso. Ou seja, não fala nada lá que seja judia, para você não ser repelida de uma vez, tá? Isso. Ele era um homem, ele era zeloso, o que dá para entender aqui no versículo 11. Exatamente, ele estava jogando para ganhar. Muito bem, Diácono. É isso mesmo. Então, meus irmãos, como o pastor disse, então, nós temos um contexto recheado de pecado. É pecado para todo lado e pecado muito grave. Além desse próprio concurso, que é algo abominável, né, como nós vimos, Esther não revelou sua origem, certo? Ela aceitou todo o tratamento, inclusive alimentos, e Mordecai também não se insurgiu contra a participação de Esther. Ele não ia lá na frente, promoveu, ele falou, não fala nada, faz assim. E ele ia lá só ali no átrio, que é, digamos assim, o pátio, para saber notícias, né? Ele não ia lá falar assim, minha filha está presa aqui, não ia lá dizer, soltem minha filha. Não ia lá falar essas coisas. Então, vamos passar agora. Como era o concurso, então, entre aspas, tá? Então, do verso 12 a 14, nós temos informações de como que era este concurso. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, Assuero, depois de tratada segundo as prescrições, de vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então, meus irmãos, como era esse concurso? Então, esse concurso, veja, levava 1 ano de embelezamento, certo? A mulher passava 1 ano, a virgem passava 1 ano em tratamento, numa das casas, a primeira casa das mulheres, e ela então, se ela não fosse a eleita rainha, neste caso aqui, ela viraria concubina dos reis, viraria concubina do rei sob os cuidados desse Saagás, tá? Então, o que ela faz então? Claramente ela presta serviços sexuais ao rei por 1 noite. Ela entra de tarde e sai de manhã, certo? Que ela passa então essa noite com o rei Xerxes, tá? Então, meus irmãos, ela poderia ser chamada novamente pelo rei se ele desejasse. Então, ela passava essa noite e iria para a casa das concubinas, uma segunda casa, tá? Se o rei se lembrasse dela e a quisesse novamente, ele poderia mandar chamá-la da casa das concubinas, tá? Então, meus irmãos, olha só, esta mulher provavelmente ela teria uma vida com luxo e fartura, teria luxo ali nessa casa das mulheres, teria fartura, mas seria uma vida sem nenhum significado e propósito, né? Não teria. Então nós podemos pensar, quantas pessoas hoje não vivem uma vida relativamente confortável e seguras assim quanto ao emprego e tudo mais, mas uma vida sem sentido nenhum, uma vida sem propósito, tá? Uma vida que não leva a nada, tá? Era mais ou menos essa vida aqui das concubinas, tá? Ela poderia
passar uma noite com o rei e depois nunca ser chamada mais na vida. E ela ficaria vivendo lá nessa casa das mulheres. Né? Uma existência realmente sem nenhum propósito, tá? Vamos passando aqui. E aqui nós vemos, então, o desempenho de Esther nesse concurso. Veja como foi o desempenho de Esther. Então, chegou o momento de Esther ser chamada. Então, verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Muito bem, então o desempenho de Esther foi maravilhoso, certo? Ela chegou lá, encantou o rei, encantou a todos, certo? E foi escolhida a rainha. Então, o plano inicial do Mordecai, dela própria, foi vitorioso. Exatamente. Então, veja que, olha, nós podemos fazer planos mundanos e sermos vitoriosos, né? Mas isso realmente seria bom para a nossa vida? Né? Seria realmente, olha, Esther ser rainha da Pérsia, somente recortando o plano de Deus, tá? Vamos fazer um recorte aqui no plano de Deus. Nós sabemos que isso está inserido dentro de um plano de Deus, mas só fazendo o recorte, pensando unicamente de modo mundano, puxa, parece uma vitória, né? Mas vai levar uma existência sem propósito também, né? Exatamente. Exato. Esther, como nós vamos ver nos próximos capítulos, ela tem assim uma característica no seu caráter que é a astúcia. Ela é uma mulher astuta, tá? Então nós percebemos isso quando Esther demonstrou astúcia ao levar à presença do rei apenas aquilo que Hegai havia sugerido. Então as mulheres podiam levar qualquer coisa da casa onde elas estavam. Nós podemos pensar roupas, adornos, e qualquer coisa ela poderia levar para outra casa e se apresentar na presença do rei. Ela tinha esta, digamos, liberdade de escolher certas coisas. Mas Esther, na sua astúcia, só levou para a presença do rei aquilo que o Hegai tinha dito a ela. Ou seja, leva esse... Estou fazendo aqui uma suposição. Leva esse brinco, leva não sei o que, esse tecido. Exato. Por quê? Porque o Hegai sabia da preferência do rei. Fala, pastor. Eu só quero que a gente se veja em Esther. A gente é Esther. Todos nós. No versículo 9, a gente diz assim: a moça lhe pareceu, ainda falando de Hegai, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, tratando ele com a sua astúcia. Sim. Como no meio dessa leva de mulheres, a quantidade de mulheres que eu tinha aqui, Hagar e Tora. Esther conseguiu se sobressair às vistas desse homem. Isso. E aí lá no versículo 16, 15, final do versículo 15, Esther alcançou o favor de todos quanto havia. Ela conseguiu de alguma maneira, usando sabe-se lá quais Artimanhas de sedução ali, né? Não foi com a sabedoria divina, certamente. Certo. Ninguém sabia. Ela era judia. Ela conseguiu influenciar, convencer todas as pessoas que estavam à sua volta. Os guardas, exato. Todos que estavam assim. Exato. Exatamente. Então,
ela demonstra alto poder de sedução. A Esther, então, usando essa sedução ao seu favor, porque ela poderia ser, se ela tivesse rebelado, ela poderia não ter usado esse poder de sedução dela, né? Que ela tem, que ela era capaz de ter, a seu favor. Então, ela demonstra alto poder de sedução, já que alcança o favor de todos, cumprindo com excelência seu papel de candidata. Ela foi uma candidata exemplar. Foi uma candidata exemplar, usou todo o seu poder de sedução, foi astuta, usou apenas aquilo que Hegai tinha sugerido, e então Esther se torna a rainha da Pérsia. Tá? Esther se torna a rainha da Pérsia, teve esta grande vitória aí, né, entre aspas. Vamos passar a próxima, então. E aí, meus amados, temos aqui um novo banquete. Veja, temos uma comemoração que o rei vai fazer, então, escolheu a nova rainha e vai comemorar. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Aqui, veja, meus irmãos, que aqui as províncias, os reinos que compunham o reino persa, eles tinham acabado de sofrer uma derrota na Grécia. Então o rei aqui concedeu um alívio, recolheu menos impostos e fez assim algum benefício a essas províncias. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Aqui, meus irmãos, alguns comentadores vão dizer que essa passagem, quando diz assim, quando pela segunda vez, então novas virgens foram levadas ao rei, agora para serem concubinas, tá? O Mordecai já estava sentado à porta do rei. Isso quer dizer que, provavelmente, os comentaristas dizem que Mordecai tinha ganho um cargo melhor. Olha só, a vitória da rainha, a rainha já tinha colocado Mordecai num posto avançado, ou seja, ele estava na porta, era como se ele já fosse um juiz do reino da Pérsia, onde demandas do reino chegavam a estas pessoas que estavam na porta do rei. Tá? Então, exatamente, então, os comentaristas deixam isto claro, que Mordecai, esta passagem aqui, a porta do rei, significa que Mordecai tinha ganhado uma promoção, que ele já estava, digamos assim, num posto avançado ali, né? Então, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Então, ela estava vivendo completamente, ninguém deve ter suspeitado, certo? Olha, aquela lá deve ser judia, a rainha. Ninguém, ela estava vivendo. Fala, pastor. Tá bom. Uhum. Uhum. 18 fala assim, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Por que Vasti foi desprezada pelo rei? Ela não quis ir ao banquete. Sim, dele, E provavelmente Esther estava lá. Estava lá mesmo. Provavelmente a pagã agiu de forma mais nobre Sim. do que a mulher que era Provavelmente, né? Muito provável que o Xerxes estava nesse banquete expondo sua rainha, né? Expondo assim a todos, olha como eu tenho uma rainha linda, maravilhosa, e Vasti não quis assumir esse papel, realmente é nesse sentido mesmo. Então, porque aqui no final do verso 20, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai como quando a criava. Então veja que nós temos assim, embora o pastor está querendo falar mal de Esther, nós temos aqui mesmo em todos os erros que eles cometiam, Mordecai era um pai zeloso e a Esther é uma filha obediente. Tá? Então, olha, pelo menos eles eram assim. Tá? Então, o rei apresenta a sua nova rainha e concede alívio às províncias. Esther cumpre seu papel e se deixa apresentar, isso que a gente está falando, pois não?
Sim. É. Exato. Exato. Isso. É. Exatamente. Então, realmente ele estava incentivando um pecado em estéreo e estava vibrando, que agora ele ganhou um posto melhor, ele estava por cima da carne seca. Então, aqui é o caso que eu falei ali, ó, Mordecai, embora todo esse contexto de pecado e todos os problemas que eles estavam demonstrando, Mordecai zela por sua filha e esta obedece, não declarando sua origem étnica. Vamos só passar aí para a gente poder terminar o capítulo? Vamos lá. Então, do verso 21 a 23, que é o final do capítulo, tá? Vamos agora para a conclusão. Daqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, veja, sentado naquele posto elevado, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester. Ester disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então veja que o Mordecai ali, ó, o Mordecai aqui fecha, digamos assim, essa interpretação, que eles realmente estavam muito interessados nessa posição da rainha, que Mordecai estava interessado nessa posição de juiz, e que tanto estavam interessados que eles... o Mordecai soube de uma conspiração, um golpe, e avisou o rei. Olha, rei, estão tentando, olha só, que servo mais obediente ao rei. Olha, o rei, eles querem atentar contra a sua vida. Então, Mordecai descobre planos, a conspiração então de Bigtan e Teres. Mordecai descobre os planos para assassinar o rei, e veja que há motivos, digamos, políticos para assassinar o rei, já que o rei perdeu a guerra na Grécia, foi derrotado, era um rei impulsivo, certo? Agia sob emoções, o pessoal devia ter muito, ele estava tratando as províncias com rigor, certo? E deveria haver muito descontentamento ali na corte, tá? Então, Mordecai descobre os planos para assassinar o rei, e Mordecai diz a Ester que leva o rei a investigar o caso. Os conspiradores foram mortos e enforcados. Será que Mordecai esperava ser exaltado pelo rei ainda mais? Então, nós terminamos o capítulo 2 com esta conspiração sendo debelada, e provavelmente Mordecai esperava uma nova recompensa, certo? Uma nova recompensa. E aqui diz que aquilo foi registrado, aquele ato foi registrado no livro das crônicas dos reis, tá? E vamos depois aqui, sem dar spoiler, né, que os irmãos já conhecem, vamos ver se Mordecai vai ser exaltado. Ou se ele vai ficar triste porque não foi exaltado pelo rei, tá? Ninguém leu ainda. Então, o que vai acontecer? Então, meus irmãos, caminhando para o final, só uma conclusão rápida aqui. O templo em Jerusalém já estava construído, tá? Tá certo? Já estava construído. Mas aqui é claramente, embora a importância do templo, dos sacrifícios, Deus não age somente no templo, tá? Ele é o Senhor de toda a história e age conforme seus propósitos, também em meio a pecadores, num contexto que abundava de pecados. Então, Deus não estava presente apenas no templo. Deus é Senhor de toda a história e de toda a humanidade. E os seus propósitos podem alcançar, então, situações de
extremo pecado, e essas situações seriam usadas, então, para os seus propósitos. Meus irmãos, só a última referência aqui, Atos 7, 47 a 50, é o discurso de Estevão. Tá? E um dos aspectos que Estevão, então, discursa para os seus inquisidores judeus, antes de ser morto por eles, era que o templo, porque o Estevão estava sendo acusado de querer destruir o templo, que Jesus tinha dito que iria destruir o templo. E Estevão diz, ele não usa o livro de Esther, mas ele diz o seguinte: olha, Deus agiu fora do templo. Deus é Senhor de todo o universo, de toda a terra. Ele não precisa do templo para agir. Foi um dos argumentos que Estevão usou, certo? Levantando a ira dos seus inquisidores, tá? Então, meus irmãos, nós sabemos disso, tá? Deus está agindo. Embora o templo aqui, a casa de Deus, seja importantíssima para nós reunirmos, cultuarmos a Deus, não venhamos à casa de Deus esperando receber uma bênção especial aqui na casa de Deus. A nossa vida é um eterno culto a Deus. Certo? Nós devemos cultuar a Deus em todos os momentos da nossa vida, embora isso possa ser difícil, é claro, somos pecadores, cometemos falha, mas Deus vai agir aqui no meio do seu povo, aqui no templo, vai agir. Mas Deus vai agir também fora, certo? No nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa família. Deus está agindo em todos os lugares. Então é isso hoje. Oi.